Você tem com você a sensação de trabalho ser um fardo, a sensação de um trabalho ser um peso, um enfado. Isso tem uma explicação. Aquela pessoa que não vê o trabalho como algo bom, vê o trabalho como algo cansativo, onde não vê a hora de chegar ao final de semana para poder desligar do trabalho e não pensar mais naquilo como se fosse algo ruim. Isso tem uma explicação. A sociedade clássica romana, iniciada ali no segundo século antes de Cristo até o quinto século, a sociedade clássica romana, ela foi construída através do trabalho escravo. Então, o trabalho escravo ele era tido como imoral na sociedade, como algo que não fosse bom, porque a mão de obra era escrava. Então, o trabalho ele era tido como algo imoral perante a sociedade clássica romana. Depois veio a era medieval, e na era medieval também só foi substituído escravo por servo. Então era o servo e o senhor, o servo com aquela dependência sempre. Então ele trabalhava um pouquinho para ele e um tantão para o seu senhor. Então foi mudado aí na era medieval, depois ali do Império Romano, foi criado então a era medieval se iniciou e mudaram para servo e senhor. Então os servos eles trabalhavam para um pouquinho para eles e para o seu senhor. Então tinha aquela dependência ainda, e o trabalho era tido também como um enfado, como um fardo, como algo não bom. Após a Europa, depois ela mudou o trabalho escravo europeu para o trabalho escravo fora da Europa. Então dentro da Europa não tinha mais o trabalho escravo, mas fora da Europa os europeus praticavam a escravidão. Então vamos ver que os Estados Unidos, o Brasil são países que nasceram e foram construídos através do trabalho escravo. E isso remete ao trabalho como algo não legal, algo que não é bom. E isso resulta na nossa percepção sobre o trabalho, né? Nós vamos ver que o trabalho desde o início ele é mal visto. Desde o início ele é como se fosse um peso mesmo para a pessoa. Nós vamos ver que Aristóteles ele dizia que a humanidade do ser humano está na capacidade de pensar e não das suas obras em si, ou seja, não do seu trabalho em si, e sim na sua capacidade de pensamento. Platão, um dos grandes pensadores filósofos também, ele também via o trabalho como algo imoral, até dizia que o inferno estaria ali, as pessoas que faziam trabalhos manuais como pintores, artesãos, dentre outros trabalhos manuais. Então o trabalho ele era mal visto na sociedade. E isso, trazendo para a religiosidade, nós vamos ver que também o trabalho ele foi algo imposto lá no início, quando Adão ele peca e ele perde o direito de morar no jardim. A punição para Adão era o trabalho. Deus vai falar para ele: você vai trabalhar e vai se sustentar. Então o trabalho ali foi uma punição. Então os semitas, né, eles vêm nos ensinar e vêm nos mostrar que o trabalho desde o início é algo, um peso de fato. Os semitas, né, que é a geração de Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os semitas, camitas e os jeftitas. Sem gera Arfaxade, Arfaxade gera Selá, Selá gera Serug, Serug gera Peleg, Peleg gera Reu, Reu gera Naor, Naor gera Terá, Terá vai ter um filho e pôr o nome dele de Abrão, né? Então daí nasce Abrão, depois seu nome é mudado para Abraão, né? Dá origem ao povo hebreu. Depois ele tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem os 12 filhos, constitui as 12 tribos, então cria-se então Israel, e dentro das tribos Judá, que vem então as descendências dos judeus, né? E então o judaísmo, que é
do povo que é descendência do povo semita, de lá de filho de Noé, eles vêm com essa ideia de que o trabalho foi uma punição que Deus deu ao homem. E então a gente precisa desmistificar trabalho como fardo ou como peso, e sim identificar trabalho como obra. Ou seja, você precisa entender o seu trabalho como obra e não como peso. Se você tem o seu trabalho como um peso, você não vê sentido no que você faz, você não vê sentido na sua vida. O seu trabalho precisa ser uma obra. Qual é a tua obra? A tua obra é o que? O que você faz? Então, nós precisamos fazer a alteração na nossa mentalidade, na mentalidade da sociedade, principalmente nos mais jovens, né, que estão vindo aí. A gente precisa fazer essa desmistificação e entender que o trabalho não é um peso, o trabalho é uma dádiva de Deus e o trabalho é o que revela a tua obra, né? Então que nós possamos aí identificar o trabalho como nossa obra, identifique a sua obra, o porquê você está aqui, no seu trabalho, lá na sua empresa, como você trabalha, você dá o melhor de si lá, então que nós possamos encontrar o valor da nossa obra, desmistificar e arrancar da raiz, né, que foi imposta lá atrás pelos nossos ancestrais, de que o trabalho é um peso e um fardo, e transformar ele na nossa obra para que nós possamos fazer coisas com excelência e deixar a nossa marca aqui na sociedade, que é o que nós vamos levar daqui, é o que, né, é o nosso trabalho, é a nossa obra, e é o que nós fazemos em meio à sociedade para poder ajudar um ao outro, né, e a evoluirmos juntos, né. Deixar essa mensagem aí para vocês, né, para vocês pensarem, meditarem, e um grande abraço.